Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um domingo aí e nós à procura do sol. Esses dias tem feito um friozinho. Algumas pessoas gostam, outras nem tanto. Mas o fato é que o frio chegou e nós precisamos aprender a lidar com ele. Muita gente ainda debaixo das cobertas e nós precisamos aproveitar o dia para, acima de tudo, estar em comunhão com os nossos familiares, os nossos amigos e também conosco, né? Consigo mesmo, refletindo na sua vida, refletindo no seu ser e na sua interação, a sua comunhão com o seu Deus, com o seu Criador, com a divindade que você tem dentro de si. Eu gostaria nesse dia, né, de estar trazendo alguns pontos para nossa reflexão, algumas colocações a respeito da fé. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da coerência da nossa fé. Embora a fé ela não necessite de explicações, porque ela aborda questões sobrenaturais, transcendentais, metafísicas, que fogem da nossa compreensão. Ela traz à existência aquilo que não existe. Ela é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam e que se acreditam. Todavia, embora a fé lide com questões que muitas vezes não temos explicações devido à nossa limitação de compreensão das coisas, a base, o embasamento da nossa fé, ela é racional. Para você ter uma fé, é necessário que você tenha uma razão, que você tenha feito um raciocínio e tenha chegado a uma conclusão. Algo que venha estabelecer um ponto de crença, de fé, que vai se tornar inabalável posteriormente na sua vida, independente da falta de explicações, independente dos questionamentos que você venha enfrentar. Porém, nós precisamos, antes de ter a fé, para termos a fé, para realizarmos a fé, para criarmos, elaborarmos uma fé dentro de nós, é necessário que haja antes, ou nesse processo, o raciocínio. Tem um autor protestante inglês chamado John Stott, acredito que ele já faleceu, e dentre muitas dos seus artigos, dos seus livros, em um deles ele diz que a fé também é pensar. E realmente a fé também é pensar. Quando você encontra ou lê artigos de ateus e debates entre ateus e crentes de todos os credos, você vai ver que muito se dá nesses embates, não é nem tanto a questão sobre a existência ou não de Deus, mas muitos desses embates se dão na área da incoerência da prática daqueles que dizem ter fé. Então os ateus eles questionam muito as incoerências que são praticadas por aqueles que julgam ter fé. E aqueles que têm a sua fé acabam se sentindo atacados, acabam querendo argumentar, querendo se justificar e até mesmo convencer aqueles que não creem da forma como eles creem. Então eu gostaria de trazer aí a sua memória, como está a sua fé, como está embasada a sua fé,
no que você crê, principalmente como você aplica isso, essa sua crença no seu dia a dia, ela é uma aplicação coerente e ela beneficia você e beneficia as outras pessoas também que estão à sua volta, ou ela é intransigente, legalista, exclusivista? Como que tem sido a aplicação prática da sua fé? Nós vemos, por exemplo, vou citar alguns exemplos, acho que talvez um exemplo muito prático e rotineiro que acontece, por exemplo, nas orações com relação à alimentação. Muitos cristãos têm o hábito de orarem antes de se alimentarem diante de uma refeição. E você encontra de tudo aí nesses momentos, né? Pessoas que fazem uma oração e consagram aquele alimento a Deus e depois se alimentam daquele alimento que foi consagrado para Deus. Você encontra, tem os especialistas em batalha espiritual que vão orando e quebrando toda a contaminação e toda a ação maligna que possa existir naquele alimento, desde o plantio, o cultivo, a colheita, até mesmo durante o transporte, o armazenamento. Eles vão orando em cada processo desse, quebrando influências malignas que possam ter contaminado esses alimentos. E você entra numa guerra, né, numa paranoia com relação à quebra de maldições nesses momentos de oração. Você encontra também aquele tipo de oração onde a pessoa ora, lembra das pessoas necessitadas, famintas ao redor do mundo e nesse momento oram pedindo para Deus providenciar alimento para eles e terminam a sua refeição e terminam a sua oração e se esbanjam ali nos seus alimentos, desperdiçam os alimentos e não se dão conta que Deus já nos deu uma terra produtiva, nos deu um planeta, um habitat que é sustentável, autossustentável, e cabe a nós apenas cultivá-lo e distribuir esse cultivo entre a própria humanidade. Então, saciar a fome da humanidade é uma tarefa que compete a nós. Deus já nos deu os recursos. Compete a nós compartilharmos dos nossos alimentos com aqueles que não têm. Então Deus vai abençoar aqueles que não têm alimento por intermédio nosso, pelo alimento que Ele nos deu. E nós vamos compartilhar com o próximo. Então nós transferimos essa responsabilidade para Deus, e o Espírito Santo dá um jeito desse alimento se materializar, né, para aquelas pessoas que estão com fome. E não nos damos conta do quanto estamos esbanjando e desperdiçando o próprio alimento que está na nossa mesa. Muitas vezes também nos preocupamos com pessoas que passam fome em outros continentes e não nos damos conta daqueles que estão passando necessidades muito mais próximo aqui de nós também. Então são vários, inúmeros exemplos onde muitas vezes a nossa fé, a aplicação prática da nossa fé, ela falta um pouquinho do pensar sobre ela, que ela seja mais coerente. Aquilo que se acredita seja coerente com aquilo que se prega e com aquilo que se pratica. E para finalizar a questão de exemplos, temos o clássico
exemplo dos times, né, de futebol, onde um torcedor de um time ora, reza, clama para Deus, para o time dele ganhar, e o outro também, para que o seu time ganhe também. E aí Deus vai atender qual dos pedidos? Né? Parece-me aquele que pedir com mais fervor, aquele que estiver merecendo, ou que Deus vai abençoar por meio da saúde, da estratégia, para que cada técnico e cada jogador dê o seu melhor ali e que aconteça o aproveitamento de oportunidades, o melhor desempenho, a melhor estratégia e que acaba vencendo aquela partida. Então nós precisamos, a minha proposta, meu desafio para esse domingo, para essa manhã de domingo, é que você reflita um pouquinho sobre a necessidade da coerência da sua fé. Que possamos ter uma fé mais coerente com aquilo que se fala, com aquilo que se pratica, mais coerente com os princípios universais de amor, de bondade, de paz, de reciprocidade, que existem em todas as religiões, que existem em todos os ambientes de fé, de espiritualidade. Que a nossa fé, a aplicação prática dessa fé, seja mais coerente com o Deus de amor e com Jesus da paz. Que Deus abençoe a todos, que todos tenhamos aí um ótimo domingo